Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 10. Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei, aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é terrível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamava Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, e se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu a entregarei a Deus a 10ª parte de tudo quanto Ele me der. Te louvamos, querido Deus, maravilhoso Pai, por estarmos na Tua casa, na Tua presença, reunidos, Senhor, poucos como somos, mas sentindo e desfrutando da maravilhosa presença do Senhor aqui conosco. Pai querido, que o Senhor possa falar ao nosso coração por intermédio da Tua santa palavra, que o Espírito Santo possa trabalhar na nossa mente, também, Senhor, no nosso coração, para que toda resistência possa ser repreendida, possa ser removida, e aquilo que vem do Senhor encontre um lugar, ó Deus, pronto para receber a Tua palavra e ser frutífero para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Mais uma vez, eu vou ter que pregar sentado, né? Pregar sentado enquanto não puder firmar totalmente os meus pés, né? Bom, irmãos, vamos ver o que Deus tem para falar conosco através da mensagem, da palavra do Senhor que nós acabamos de ler aqui nessa noite, que fala de uma experiência que Deus concedeu ao seu servo Jacó. Nós começamos aqui, quando nós estamos falando de experiência, nós começamos já a afirmar, né? É a nossa experiência, é a nossa realidade,
nós temos também as nossas experiências com o Senhor. Aquele que serve a Deus, aquele que serve o Deus vivo, ele não fica sem as suas experiências com Deus presente na sua vida. Foi assim com Jacó, foi assim com seu pai, não foi assim com seu avô, né? Foi assim com muitos dos seus descendentes. Na igreja, na história da igreja, os servos do Senhor estão cheios de experiências que viveram com Deus para contar, para edificar, para glorificar o nome do nosso Deus. E eu quero aqui já abrir essa mensagem compartilhando com vocês uma experiência que eu vivi uns anos atrás, quando fui convidado para estar num culto. Esse culto, na época, o pastor Osiel era o pastor da igreja, lá na Vila Rica, os irmãos lembram? Era um salãozinho lá na Vila Rica, pequeno, menor do que onde está lá. O pastor Osiel era ali o pastor da igreja. E ele me convidou naquele dia para que estivesse lá pregando. E eu atendi o convite dele. Era uma consagração do local onde os irmãos iriam reunir. Mas eu não sabia nem se eu ia pregar lá, porque ele não falou comigo que era para me pregar. Ele só falou sim, só me convidou para estar com ele naquele culto. Mas eu fui orar ao Senhor. Quando eu fui orar ao Senhor, o Senhor então me deu uma revelação que eu iria pregar essa palavra aqui sobre a escada de Jacó. Eu marquei a palavra, a Bíblia, deixei marcado igual estava aqui hoje, né? Já separadinho para pregar, e fui para a reunião. A reunião que antecede o culto, nós estávamos orando, e de repente o pastor Osiel teve uma visão. Qual foi a visão que ele teve? Ele via que naquela igreja havia ali uma escada, e a escada tocava do chão na eternidade, e os anjos subiam e desciam pela escada. E ele diz assim: pastor Wander, o irmão podia pregar para nós hoje? Eu falei assim: perfeitamente. Abri a Bíblia e mostrei para ele que a mensagem já tinha sido separada, porque Deus já tinha me revelado aquela mensagem. Ou seja, nós temos as nossas experiências com o Senhor. Antes de começarmos o culto, o irmão Oliveira estava me contando um sonho que ele teve, que eu entendo ser uma promessa para nós. Por quê? Lá era uma igreja que estava começando ali, irmãos. Como nós estamos começando aqui, tudo no início é muito difícil, requer empenho, requer dedicação daqueles que estão envolvidos no trabalho, porque o Senhor quer fazer, há promessas do Senhor para nós, aqui nesse lugar. O Senhor tem promessas para nós, mas o Senhor vai realizar essas promessas à medida que nós formos de fato colocando essas promessas no nosso coração e colocando a nossa vida à disposição para trabalhar e servir ao Senhor. Olha, nós somos um grupo pequeno. Quantos estamos aqui hoje? Poderíamos ter mais. Onde estão os outros? Não é verdade? Então, para que Deus cumpra a sua palavra, as suas promessas, que são promessas que Ele nos fez, mas existe promessas do Senhor que são promessas condicionais, que são dadas a nós, mas que são condicionadas à nossa dedicação, à nossa obediência, para vivenciarmos as promessas. Bom, qual era a situação de Jacó aqui? Jacó estava numa caminhada, e era uma caminhada difícil para ele. Aliás, caminhada do servo de Deus sempre vai ter uma luta, né? O servo do Senhor não tem uma vida de mar de rosa.
Nós sempre temos uma prova para enfrentar, sempre temos uma luta para enfrentar, temos uma adversidade, não é assim? Mas louvado seja o nome do Senhor, que em meio às lutas que nós enfrentamos e às provas que Deus permite nós passarmos, Ele, como estava com Jacó nessa jornada, e se revelou a Jacó como um Deus dele presente na sua vida, Ele se revela a nós como um Deus que está presente conosco, na nossa caminhada, na nossa jornada, nas nossas lutas. E nós não passamos as nossas lutas sozinhos. Aqui está a grande bênção, saber que nós não enfrentamos as nossas lutas sozinhos. Jacó estava recebendo, ele estava com a luta em casa, na família. Olha que coisa! Quantas pessoas estão enfrentando uma batalha em casa? Quantas pessoas nessa hora estão enfrentando uma luta no seio da sua família, um lugar onde deveria ser um ninho de amor, um lugar onde cada um deveria preocupar uns com os outros, para um ajudar o outro, não é verdade? Mas quantas pessoas enfrentam as suas adversidades e as suas grandes batalhas também na sua própria casa, na sua própria família? O irmão de Jacó, ele não gostou muito da situação que havia acontecido, e ele ficou aborrecido, e ele então ficou com ódio do seu irmão. No seu coração havia a intenção de matar Jacó. É triste, né? Como que pode acontecer isso? Mas olha a realidade à nossa volta, olha os noticiários que nós ouvimos cada dia, as barbaridades que acontecem nas famílias. Às vezes o filho tirando a vida do pai, às vezes o contrário também. Barbaridades acontecem no seio da família, principalmente se na família não estiver a presença do Deus vivo. Se na família não tiver a presença de Deus, as coisas se tornam piores, não é verdade? Jacó, ele estava numa situação difícil. A sua mãe, percebendo a situação, foi sábia e chamou Jacó, alertou do perigo que ele estava correndo e enviou para a casa do seu parente em Padã Arã. Então ele está nessa jornada para a casa do seu parente para fugir de um conflito na sua casa, de um conflito no seu lar. E ele então está nessa jornada, mas ele não sabia que no meio da sua jornada, nesse trajeto, Deus iria se revelar a ele de uma forma tão especial. É assim que acontece muitas das vezes conosco. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos quando a luta está mais apertada, às vezes é o momento em que Deus se revela de uma forma mais profunda, como um Deus presente na nossa vida. Foi assim que aconteceu com Jacó, e assim que acontece, e aconteceu com muitos de nós, e que acontece com muitos servos de Deus. O que isso traz para nós de lição? Olha, quando as coisas estiverem difíceis, não desanima, não desista, esteja atento. Pode ser que no meio dessa tempestade toda você consiga ouvir a revelação de Deus, a voz do Senhor, a voz daquele que é todo-poderoso, que nos chamou, nos escolheu e que está nos conduzindo num caminho para a vitória, mesmo que diante de nós não conseguimos compreender muitas das coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A palavra de Deus diz assim: não estranhei as ardentes provas
que vem sobre vós, como se coisas estranhas vos acontecessem, mas alegrai-vos do fato de serdes participantes um pouquinho das aflições de Cristo. Às vezes nós estranhamos as provas que nós enfrentamos, mas tudo tem a permissão de Deus, e no meio de todas as coisas podemos ter uma certeza: Deus faz com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus faz com que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jacó então estava ali no local, na sua jornada, na sua caminhada, já cansado, já era noite, e de repente ele vê um local e percebe que aquele lugar é um lugar bom para passar a noite. Nós encontramos aqui a expressão: quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar, e ali passou a noite, naquele lugar que ele escolheu para acampar ali. Mal sabia ele que aquele lugar que ele escolheu era o que ele iria descobrir mais tarde, o que ele chamaria de a própria casa de Deus, porque ali ele estaria vivendo uma das maiores experiências da sua vida e que marcou a sua jornada. Aleluia! O Senhor não precisa de lugares chiques para se revelar a nós. Estamos num lugar simples aqui, somos um grupo pequeno, mas o Senhor não precisa de lugares cheios de pompas. Aliás, as muitas experiências costumam acontecer aonde há maior simplicidade. Não é assim? Onde há maior simplicidade, às vezes é onde Deus mais se revela, mais se faz presente. E Jacó então pegou uma pedra daquele local e colocou como travesseiro para passar a noite. Que situação, que luta, né? Teve que colocar uma pedra para servir de travesseiro para passar a noite. Eu quero contar para vocês uma outra experiência que eu vivi, porque essa situação me trouxe à memória uma outra experiência. Eu estava dando assistência a uma igreja ali no Alto Jequitibá, e ali eu ia de ônibus. Eu ia de ônibus e voltava de ônibus. Só que o ônibus passava de lá para cá, mais de 10 horas da noite. Os irmãos terminavam o culto, os irmãos ficavam comigo na porta da igreja, conversando um pouquinho ali, alguns ficavam comigo de companhia, mas chegava a hora que os irmãos tinham que ir para casa, e os irmãos iam embora. Aí eu vinha cá para o início do Jequitibá, para aquele hospital, né? Onde o antigo hospital ali, e ali eu sentava e ficava esperando o ônibus passar. E teve um dia que eu estava cansado, sabe? Sabe por quê? Nós cansamos, né? Todos nós cansamos. Não existe nenhum super-homem que possa dizer assim: eu não cansei, eu nunca cansei. Todos nós cansamos. As pessoas às vezes têm uma imagem equivocada a respeito de pastores, e tem aquela ideia de que o pastor nunca cansa. O pastor parece ser aquele que está pronto para qualquer coisa. Não, o pastor cansa também, igual os irmãos. Nós cansamos. E eu estava ali cansado, sabe? E eu comecei assim, como que na minha cabeça, na minha mente, como que reclamar um pouquinho, sabe? Daquela situação. De repente Deus falou no meu coração de uma forma muito profunda ali. E Deus assim falou na minha mente: olha, você daqui a pouco vai estar na sua casa, tem um travesseiro macio para você deitar e dormir. Mas muitos dos meus servos
para que você tivesse hoje o conhecimento que você tem, não tiveram a mesma oportunidade e o conforto que você tem, e me serviram mesmo assim. E aquilo, eu entendi o recado de Deus, eu não tinha direito de reclamar. Quando nós olhamos para o passado e para a vida de tantos irmãos que sofreram por causa da obra de Deus para servir a Deus, eu não tenho direito de reclamar. Não é verdade? Que direito nós temos de reclamar? Está difícil, será que está? Vamos pensar nos nossos irmãos lá no Oriente, que não tem sequer a liberdade que nós temos de estarmos aqui, agora nós estamos cultuando junto ao Senhor. Os irmãos que muitas das vezes têm as suas igrejas queimadas, e queimadas com os cristãos dentro. Será que nós temos direito de reclamar? Não. Jesus, certa vez, falando para alguns dos seus discípulos que se propuseram a seguir o Senhor, e o Senhor falou assim: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem certeza? Você tem certeza que você quer me servir? Você tem certeza que você quer me seguir? Não haverá conforto. É isso que Jesus queria dizer, não haverá conforto. É uma luta, mas é uma luta que vale a pena. É uma luta que vale a pena, porque nós não lutamos por nada passageiro nesse mundo. Nós lutamos para levar avante o nome de Jesus, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Jacó deitou e ele dormiu, e naquela noite ele teve aquele sonho maravilhoso com a escada. E ele viu uma escada que do local onde ele estava tocava no céu, os anjos subiam e desciam naquela escada. Sabe uma coisa interessante? Certa vez Natanael foi convidado por Filipe para conhecer Jesus, e Filipe falou para Natanael assim: nós encontramos aquele de quem os profetas falaram, o Messias. E Filipe ali evangelizando Natanael, falando com Natanael vira para Filipe: mas Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa dali? E Filipe falou para Natanael: vem, e você vai experimentar, e você vai ver, você vai ter a sua própria experiência. E Natanael foi então com Filipe. Só que quando Natanael chegou diante do Senhor Jesus, Jesus olha para Natanael e fala assim: eis aí um israelita em quem não há dolo, esse é um homem íntegro. Natanael espanta: mas como? Como que você pode falar? Como que você me conhece? Às vezes, irmãos, a experiência que nós vivemos com o Senhor é tão profunda que nós espantamos. Como que Deus pode nos conhecer como Ele nos conhece? Às vezes entramos num culto, o Senhor fala conosco por meio de uma pregação que parece que alguém falou para o pregador a nossa vida. Olha, eu conversei hoje com a minha esposa, ou nós conversamos em casa, olha, eu pensei isso aqui hoje, cheguei lá, o pregador parece que leu meu pensamento, parece que alguém contou para ele minha vida. Não é o pregador, é o Senhor se fazendo presente em meio à sua igreja, para dizer: eu estou convosco. E Natanael ali surpreso com aquela experiência que ele estava vivendo, e Jesus fala para Natanael: daqui, só porque eu te vi debaixo da figueira, só porque eu te vi debaixo da figueira, você já creu? Pois vou te falar uma coisa, daqui para frente vocês vão ver os céus abertos e os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Olha, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, escada aqui, que toca da terra no céu, anjos subindo e descendo.
o único elo de ligação entre o homem na terra e Deus no céu é o Filho, é o Cristo Deus vivo, é Jesus, não existe outro, e por intermédio dele, os anjos de Deus ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Era isso que estava sendo revelado naquela experiência maravilhosa. Assim como o Senhor deu aquela experiência para mim e para o pastor Ziel lá atrás, naquela comunidade, naquele lugar onde Deus fez presente, o mesmo Deus hoje está dizendo para nós: pequeno grupo, não tema, porque aqui a presença da escada nesse lugar. Por quê? Porque aqui a presença de Jesus nesse lugar. E aqui, porque a presença de Jesus nesse lugar, o Senhor vai nos ajudar a vencer e a vivenciar as promessas na nossa vida. O Senhor, mediante aquele sonho, se revela para Jacó e refaz as promessas que foram feitas à sua família, ao seu avô, ao seu pai, e agora ele refaz a promessa para Jacó e fala assim: não é só para você, Jacó, é para os seus filhos também. Você será abençoado, mas seus filhos também serão abençoados. Nós preocupamos com os nossos filhos, mas nós estamos no propósito de Deus. Deus cuidará dos nossos filhos. Os nossos filhos serão abençoados por Deus. E aí, meus irmãos, o Senhor fala com Jacó: eu te protegerei. Era tudo que ele precisava ouvir naquele momento, daquela caminhada, daquela jornada que ele não tinha certeza se ia escapar com vida. E o Senhor fala assim: olha, Jacó, eu te protegerei. Essa terra é sua, te pertence, a você, sua descendência, e eu te protegerei. E Jacó acorda daquele sonho, daquela experiência maravilhosa. Ele entende então que aquilo não era um sonho comum. Existe sonho de barriga cheia. Sabe aquele sonho de barriga cheia? Ultimamente eu tenho tido bastante. Então tem uns sonhos que incomodam a gente, né? Mas existe aqueles que não saem da nossa mente e que tem uma mensagem especial, que muitas das vezes esses sonhos são sim o Senhor falando ao nosso coração, nos revelando a sua vontade. E aí ele entendeu o recado de Deus, a presença do Senhor, levantou o memorial naquele lugar e fez assim: Senhor, eu estou fazendo um pacto contigo hoje. Porque ele não conhecia esse Deus ainda. Esse Deus já tinha sido revelado para o avô, para o pai, mas para ele ainda não. Mas ele foi escolhido desde o ventre da mãe, lembra? Jacó e Esaú, gêmeos, na barriga da mãe. E o Senhor fez uma promessa para Jacó, foi escolhido lá, desde o ventre da mãe. Ele ainda não sabia quem era esse Deus, que havia escolhido ele lá dentro do ventre da sua mãe. E chegou o momento desse Deus se revelar para ele. Que coisa gloriosa quando chega o momento de Deus se revelar para o homem. Alguns têm essa experiência cedo, aleluia, por isso, porque pode aproveitar muito mais nessa vida, né? Quer compartilhar conosco? Vamos compartilhar. Que desde o ventre da mãe. Então veja bem, isso é maravilhoso. Algumas pessoas experimentam experiências com Deus cedo, mas outros, depois de certa idade, vão vivenciar uma experiência com Deus. Louvado seja o Senhor. O Senhor, quando se revela a nós, é coisa maravilhosa. E aí, meus irmãos, Jacó levanta aquele memorial da aliança que ele estava fazendo, que Deus estava fazendo com ele e ele com Deus naquele momento ali. E ele disse assim para Deus: olha, se o Senhor prosperar o meu caminho, a minha jornada, é tudo certinho, esse lugar aqui
onde eu vivi essa experiência, vai ser um lugar de adoração ao seu nome. E eu vou dar a 10ª parte de tudo que o Senhor me der, ao dízimo presente aqui. Não era nem obrigatório, não era nem a lei nem existia, mas voluntariamente. Ele tão grato a Senhor, eu vou dar ao Senhor a 10ª parte, em gratidão daquilo que o Senhor me der, reconhecimento da providência do Senhor na minha vida. Louvamos ao Senhor por esse Deus, amados, que cuida de nós, que está conosco e que Deus tem plano, projeto para nós vivermos junto com Ele. Eu creio, mais uma vez, sonho que o irmão Oliveira teve, contou ali, eu creio que é uma promessa de Deus. Nós vamos ver ainda a comunidade avançando para a glória do Senhor. Amém? Nós vamos cantar nesse momento um louvor, e quem ainda tiver alguma oferta ou dízimo para entregar, esse é o momento, tá bom?